Doutor, quais são os sintomas do tumor da hipófise? Como eu posso saber? A glândula da hipófise, por ela produzir tantos hormônios, por ela controlar tantas outras glândulas do organismo, as doenças, os tumores na região da hipófise podem produzir uma quantidade muito grande de sintomas. Para ficar mais fácil o nosso entendimento, a gente pode dividir os sintomas dos tumores que são funcionantes e os sintomas dos tumores que são não funcionantes. Então, a gente já viu que os tumores não funcionantes são aqueles que não interferem com os hormônios da hipófise. Sendo assim, são tumores que costumam ser silenciosos e adquirem grandes tamanhos. Quando o paciente descobre, normalmente ele já está comprimindo o nervo da visão, ele já está comprimindo a própria glândula da hipófise. Esses tumores, por serem grandes, podem produzir dor de cabeça. Ao comprimir o nervo da visão, especificamente a região comprimida, o paciente pode apresentar uma perda da visão na metade lateral dos olhos. O que isso significa? Que se eu perco a visão na metade lateral dos olhos, o meu campo de visão tende a ficar um campo restrito, né? Como a gente fala que é uma visão em túnel. Então, muitas vezes o paciente vai esbarrando na porta, no guarda-roupa, vai esbarrando nas pessoas. Outras vezes os pacientes relatam pequenos acidentes no trânsito. E isso vai chamando atenção para que ele procure um oftalmologista, por exemplo, né, onde ele inicia a investigação. Em outros casos, além da dor de cabeça e da perda visual do campo lateral dos olhos, como esses tumores grandes eles afetam a própria glândula da hipófise, comprimindo a glândula hipofisária, a glândula pode parar de funcionar. Quando a glândula para de funcionar, todos aqueles hormônios que eram produzidos pela glândula hipofisária deixam de ser secretados, deixam de ser eliminados, jogados no sangue. E aí todas aquelas glândulas vão ter o seu funcionamento prejudicado. E além da dor de cabeça e dos distúrbios visuais, os tumores grandes que comprimem a glândula hipófise também podem produzir o quadro de panhipopituitarismo, que é justamente quando a glândula hipofisária para de funcionar. Se a glândula hipofisária para de funcionar, ela para de controlar as outras glândulas do corpo. Sendo assim, eu posso ter, devido a um tumor na hipófise, por exemplo, um hipotireoidismo. Eu posso ter um hipogonadismo, que significa que no homem e na mulher também eu posso ter uma baixa da libido, né, devido à baixa dos hormônios sexuais, e eu posso precisar repor, né, a testosterona através de injeções. Então, o paciente tem um quadro florido, né, de dor de cabeça, alterações hormonais e alterações visuais, devido a esses tumores que são não funcionantes, que são não secretores de hormônio. Quando eu tenho os tumores que são funcionantes, aí os sintomas vão depender do hormônio que está em excesso no sangue. Se eu tenho um tumor que produz o hormônio que controla a glândula tireoide, esse hormônio em excesso no sangue vai produzir um quadro de hipertireoidismo. O paciente vai ter perda de peso, queda de cabelo, nervosismo, agitação, e aí os hormônios tireoidianos no sangue vão estar elevados. Outro caso, se eu tiver um excesso de hormônio do crescimento no sangue, esse hormônio do crescimento vai produzir um crescimento das mãos, crescimento dos pés, das orelhas, do nariz, crescimento da testa, e aí eu tenho um quadro de excesso de hormônio de crescimento que a gente conhece como gigantismo. Um exemplo do gigantismo, sabe o Shrek? Pois então, o desenho do Shrek foi baseado num paciente que tinha um tumor da hipófise, que esse tumor produziu excesso de hormônio de crescimento, e o desenho do Shrek ele é baseado nisso. Então, o protótipo do paciente que tem esse tipo de tumor é o Shrek. Um outro caso de excesso de hormônio, por exemplo, pode ser o excesso do hormônio que controla
O cortisol, por exemplo. A gente sabe que o cortisol é o hormônio do estresse, né? O que significa o hormônio do estresse? É o hormônio do estresse físico, do estresse orgânico, fisiológico. Um outro tipo de tumor funcionante, esse em especial, é o tumor produtor de prolactina. A prolactina é o hormônio da hipófise que controla as mamas, né? Controla a secreção de leite materno nas mulheres. Então, o que acontece? Se eu tenho um tumor que produz o excesso de prolactina, eu vou ter saída de leite nas mamas, né? Nas mulheres, fora da fase da amamentação. Inclusive, eu posso ter também nos homens, né? Então, eu tenho um aumento das mamas, produção de leite materno nas mulheres, e eu posso ter também aumento de mamas, produção de leite materno nos homens. Então é isso, pessoal. Já segue o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e não perde nada, hein?